Olá pessoal, meu nome é Camila Cavalcante, eu sou desenvolvedora de software e nesse vídeo eu vou te apresentar o cronograma geral dessa nossa playlist sobre lógica de programação essencial. Então fiz com bastante carinho e espero que vocês gostem. Então vem aqui comigo conhecer o nosso cronograma. Aqui, no repositório do GitHub, será onde nós vamos concentrar tanto a parte prática como a parte teórica do nosso mini curso. Ok? Então, se você ainda não sabe o que é GitHub, você não tem uma conta ainda no GitHub, não se preocupa, tá? Porque na parte, por exemplo, aqui de setup inicial, nós vamos criar uma conta, vamos instalar o Git na sua máquina, então vamos fazer tudo junto, tá? Então, nesse primeiro momento, só acompanha, tá? Então, o repositório no GitHub, o que ele é? O GitHub, como vocês podem ver aqui, ele é um repositório online onde eu posso colocar os meus códigos, eu posso colocar documentos aqui dentro do GitHub. No nosso caso, nós estamos utilizando o GitHub para colocar o código-fonte dos exercícios que nós vamos resolvendo e também a parte teórica. Eu utilizei o README, que eu vou mostrar aqui agora, para colocar a parte teórica do nosso curso. E você vai ver que eu tentei resumir para que você entenda alguns conceitos sobre programação, conceitos esses que são importantes e que não são tão simples assim de entender. Okay? Então, eu tentei simplificar e deixar da melhor forma possível. Então, sempre que você entrar no GitHub, você já vem aqui para olhar o README. Veja se esse repositório tem um README. Esse README, como o nome já diz, leia-me, é onde tem as instruções a respeito desse repositório. Então, esse repositório é do curso Lógica de Programação Essencial. Ok? E aqui também no About, eu repeti o textinho sobre o curso e aqui estará o link da playlist. Ok? Então, qual será o cronograma aqui desse nosso mini curso? Então, vamos falar sobre o setup inicial, o mínimo necessário que você precisa para poder acompanhar o nosso curso aqui até o final. Vamos seguir depois falando sobre pensamento computacional e lógica de programação, muito importante. Vamos falar aqui de fato sobre variáveis e tipos de dados. Já para dar um spoiler, nós vamos utilizar a linguagem de programação Java para poder exemplificar sobre variáveis e tipos de dados. Seguindo também, aprender sobre o que são operadores e estrutura de decisão. Depois, a estrutura de repetição, seguindo com funções e métodos. E para finalizar, vamos conversar um pouquinho sobre bibliotecas. Então, se você já conhece um pouquinho sobre a linguagem de programação Java, vai ser muito bom, tá? Porque vai ajudar mais ainda a você conseguir acompanhar e resolver mais e mais exercícios. Então, caso você ainda não conheça a linguagem de programação Java e nenhuma outra linguagem, não tem problema, tá? Porque eu vou ensinar para você o mínimo necessário que você precisa saber para poder acompanhar o curso até o final. Aí, trabalhar aqui com variáveis, com operadores, com estruturas, funções, bibliotecas e mais. Aí você pode estar pensando, Cami, mas por que tu escolheu a linguagem de programação Java? Não poderia ser outra? Poderia ser outra. Inclusive, eu fiz 3 enquetes, uma no LinkedIn, uma aqui mesmo no YouTube e outra nos meus stories do Instagram. Essas 3 plataformas foi unânime, Então, a linguagem de programação Java, ela foi escolhida. Fiquei muito feliz, porque é a linguagem que eu mais gosto, mas também poderia ser em outra, não teria problema. Então, caso você queira resolver esses exercícios que a gente vai ver aqui com uma outra linguagem de programação, não tem problema, tá? Você, caso fique com alguma dúvida e quiser que eu te ajude, você vai vir aqui em Issue, tá vendo aqui? Issue, muito importante essa parte. Eu vim aqui em Issue e vai abrir uma new issue para mim. Eu não consigo abrir, porque eu não fiz o login, tá? Mas quando você estiver logado na sua conta, você vai conseguir abrir uma issue, aí você vai poder colar o pedaço do código, por exemplo, que não está dando certo. Você vai conseguir mandar um print da sua IDE, caso você queira. Pode colocar imagens, enfim, colocar texto. Fica aí à vontade, tá? Então, voltando aqui. Ok, então conhecido aqui, o cronograma aqui das nossas aulas. Vamos entrar, e ver que então cada pastinha dessa será referente a uma aula. Então, entrando aqui, por exemplo, no setup inicial, você até pode olhar aqui do lado, no setup inicial, eu tenho um README referente ao setup inicial, onde nós vamos acompanhando juntos, e fazendo aqui as instalações. Depois,
outro repositório aqui, ó, outra pastinha, né, que é a pastinha referente ao pensamento computacional e lógica de programação. Então, veja que em cada aula, o que foi que eu fiz? Eu criei um README, ó, para cada pastinha dessa daqui, eu criei um README, porque é onde tem as instruções de cada uma das aulas. Então, aqui é sobre funções, por exemplo. Aqui tem toda a parte teórica, né, sobre funções, parte dos exercícios. Então, sempre vai ter aqui, ó, um bora praticar. Na aula 0 não tem, né, porque é a parte de instalação. Na aula 1 é uma aula totalmente teórica, também não tem os exercícios, mas da aula 2 à aula 6, toda ela tem essa partezinha aqui do bora praticar. Então, cada aula, né, vai ser dividida em duas partes. A primeira é a parte teórica, né, muito importante e necessária para que você compreenda o que nós vamos estar fazendo na parte prática. Então, ó, vamos ter mais ou menos entre 5 a 6 exercícios. Vamos resolvê-los juntos. E no final de todos esses bora praticar, nós temos aqui, ó, o continue praticando. Então, eu vou deixar um link aqui, onde tem uma outra lista com outros exercícios que você também pode praticar. Aí, caso fique alguma dúvida, você tente resolver esses exercícios, mas não consiga, ou o resultado está sendo diferente do previsto, o que é que você pode fazer? Você pode vir, mais uma vez, deixa eu subir aqui, né? E abrir uma issue para mim e pedir ajuda, explicar o que é que está dando errado, que eu posso te ajudar. Combinado? Bom, então é isso. Para finalizar, né, e dar um alinhamento bem rapidinho aqui sobre as expectativas. Pessoal, é muito importante, eu preciso que você pratique, tá? Para que você consiga, de fato, entender cada um desses tópicos, você precisa praticar. Então, se você for assistir esse curso apenas por assistir, eu não posso te garantir nada. Mas, se você assistir e praticar os exercícios, tirar dúvida comigo, ajudar a colega, eu tenho certeza que você vai de fato aprender, né, esse alicerce sobre lógica de programação, e você vai estar apto a escolher qualquer uma outra linguagem, caso você não queira o Java, por exemplo, para poder se aprofundar e se especializar. Combinado, pessoal? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui de conhecer o cronograma dessa nossa playlist, né, desse nosso mini curso, e espero vocês nas próximas aulas.